Eu vou falar hoje sobre contentamento. Contentamento não é algo simples. Nós vamos ver que o contentamento, ele é algo que se aprende, é algo que se busca, é algo que se conquista. O contentamento não vem de graça na vida de um crente, mas o contentamento é só para o crente. Ninguém que viva fora de Cristo Jesus poderá viver o contentamento. E quando nós falamos de finanças, não podemos deixar de falar do contentamento, mas o contentamento ele é muito mais abrangente do que as finanças. É que as finanças ou o dinheiro traz uma aparente segurança. Porém, a nossa segurança não está no dinheiro. A nossa segurança está no Senhor. Mas, aparentemente, o dinheiro parece que supre essa coisa do contentamento. Eu vou lhes mostrar que não. Que isso é um engano, uma mentira. E que o contentamento verdadeiro, ele é através de um relacionamento com o Deus verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Então, o que é o contentamento? Como buscá-lo? Como alcançá-lo? Como viver uma vida cheia do contentamento de Deus? Há uma expectativa. O que é contentamento? Satisfação plena. Uma expectativa completada. Como que eu posso ter uma expectativa completada? Se a expectativa é de algo que ainda virá, o contentamento é como se a expectativa de algo que virá, como se já tivesse vindo. Ainda não veio, mas a minha atitude, a minha reação e a minha postura é como se eu já tivesse recebido. Então, o contentamento, ele só é possível pela fé. E ele só é possível vislumbrar com uma atitude de fé, uma postura de fé. Senão, você não consegue experimentar o contentamento. Veja que o contentamento sem a fé é impossível. Mas o contentamento também não é só pela fé. O contentamento também não pode ser alcançado ou vivido sem o descanso. Nós vamos entender hoje que o contentamento, ele é subproduto ou uma consequência do descanso. Sem o descanso, e nós vamos entender de que descanso estou falando, é impossível viver também o contentamento. Não se chega ao contentamento sem passar primeiro pelo descanso. E quando falamos de contentamento, precisamos ver Filipenses 4, de 11 a 13. E eu vou ler aqui para não ficar de costas para você. Filipenses 4, de 11 a 13 diz: não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer. E o apóstolo Paulo diz, eu aprendi. Veja que ele não nasceu sabendo isso. Isso é uma virtude. O contentamento é uma virtude, porque é algo que se aprende. Algo bom que se aprende. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, mais uma vez. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O versículo acima fala, qualquer circunstância, eu aprendi a me adaptar. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. E agora ele fala, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a frase, o versículo, a história, o entendimento de um homem que sabe o que é o contentamento. No contentamento, eu tudo posso. No contentamento, eu consigo me adaptar a qualquer situação, a qualquer circunstância, sem que elas me abalem, sem que elas mudem aquilo que eu creio, sem que elas me desanimem, me façam frustrar, deprimir, recuar, intimidar ou desanimar. As circunstâncias simplesmente não têm poder nenhum sobre a pessoa que vive o contentamento de Deus. A pessoa que não vive o contentamento, ela é abalada pelas circunstâncias, a semelhança de um barco que está no mar, e o tempo mudando,
As ondas ficam mais agitadas e o barco fica para cima e para baixo. E quando o barco está para cima e para baixo, ele está inconstante, flutuando à mercê do clima, do tempo, das ondas. São as ondas que colocam ele para cima ou para baixo. Existem pessoas que vivem assim. Já viram? Gente que você não sabe como vai encontrá-la, se para cima ou para baixo, se bem-humorada ou mal-humorada. Se num perfil, num momento de vitória ou de derrota, você não sabe como vai encontrar essa pessoa. Porque essa pessoa não entendeu ainda o que é o contentamento, não sabe vivê-lo, não aprendeu. E por isso, quando o tempo muda, ela muda. Às vezes ela está tempestuosa, raivosa, e você fala assim, pastor, o tempo fechou. Às vezes o dia está ensolarado, ela está bem-humorada, feliz, Deus é bom, Jesus está comigo, tudo posso naquele que me fortalece hoje. E amanhã nada posso, Deus é contra mim, acho que joguei pedra na cruz. Olha que desastre. E você diz, vem cá, você tudo pode ou você jogou pedra na cruz? Depende. Depende do quê? Depende das circunstâncias. Por quê? Porque eu não aprendi a me adaptar a toda e qualquer situação, não aprendi a me adaptar a quaisquer circunstâncias, então agora eu sou refém. Eu sou refém do que vai acontecer, eu sou refém do futuro, eu sou refém dos fatos que virão, eu sou refém da política, eu sou refém das leis que os homens vão aprovar, eu sou refém do porvir. Não, não sou. Não se vive o contentamento. O apóstolo Paulo diz que aprendeu isso. E eu quero ensinar o que o apóstolo Paulo aprendeu aos irmãos, se é que eu consegui entender o que é o contentamento. Vamos lá. Amém? No contentamento, vivemos acima das circunstâncias. 2 tipos de descanso, já que o contentamento não pode ser vivido sem o descanso. Já que o contentamento é um subproduto do descanso, então vamos ver que tipo de descanso a Bíblia fala. A Bíblia fala primeiro de um descanso, quando nós terminamos o que começamos. Gênesis 2, de 2 a 3, diz assim, e havendo Deus acabado, no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Mas Isaías 40, 28 diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Então aqui nós entendemos que existe um tipo de descanso, que não é um descanso de trabalhar, não é um descanso, esse descanso de ficar cansado porque fez alguma atividade. Existe um descanso quando nós terminamos algo. Porque se a Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fadiga, do que Ele descansou no 7º dia? Ele descansou de ter terminado a sua obra. Então existe um tipo de cansaço na nossa vida, eu já preguei uma mensagem aqui assim, um tipo de cansaço na nossa vida que vem pelas obras inacabadas. Quando eu não termino algo na minha vida, na minha história, isso me cansa. E quando eu coleciono obras inacabadas, então eu me frustro. E quando eu me frustro, eu estou no caminho da depressão. E quando chego lá, eu quero morrer. Porque o cansaço de não terminar é muito grande. Então, se você tem obras na sua vida que você não terminou, eu creio em nome de Jesus que hoje você viverá o contentamento de Deus. E através do contentamento de Deus, tudo que foi abortado na sua vida agora terá um fim em nome de Jesus. Você vai prosperar. Você não pode aceitar que obras fiquem pendentes na sua história. Até porque essas obras não são suas. Uma vez que você se converte, você precisa entender que as obras que você faz não são mais suas. Está em Efésios 2, de 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque vocês são feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andem em toda boa obra que o Senhor Deus preparou de antemão, para que vocês andassem nelas. Então Deus preparou obras de antemão,
para que nós andássemos nelas. Se é assim, depois que me converto, começo a andar nas obras que Deus preparou para mim. Obras santas, obras que glorificam o nome de Deus, obras que erguem o nome de Jesus Cristo, obras que ecoam na eternidade, obras que vão além da minha vida, são as obras que Deus me deu para fazer. Estas obras jamais poderão ser abortadas, jamais, de forma alguma, deverão ser negligenciadas. Nunca, porque elas glorificam o nome do Pai. Jesus Cristo, em João capítulo 17, a partir do versículo 1, vai dizer: Pai, eu glorifiquei o teu nome, terminando a obra que o Senhor me deu para fazer. Cada vez que terminamos uma obra que Deus nos deu para fazer, imediatamente glorificamos o nome do Pai. Amém? Por isso as obras não podem ser negligenciadas, e por isso o descanso é importante, e sem o contentamento não conseguiremos terminar as obras de Deus para as nossas vidas, e aí viveremos uma vida que não é a vida que Deus queria que vivêssemos. E Jesus, tudo que começou, Ele mesmo terminou. E depois que Ele fala isso em João 17, Ele vai para a cruz, e terminando a obra da cruz, Ele diz o quê? Está consumado. Ele está dizendo: eu terminei essa também. E imediatamente após isso, nós vamos ver que Jesus é assunto aos céus, e envia o Espírito Santo, que é a obra dele também. E ele diz que quando o ministério do Espírito Santo terminar, então ele volta e ele entrega tudo ao Pai e termina mesmo. Amém? Então Jesus faz tudo certo. E se Jesus faz tudo certo, Ele é Deus. E Ele separou obras para você, essas obras também estão certas. Nessas obras, meus irmãos, vocês terão alegria. Nessas obras terão paz. Nessas obras terão realização. E a sua vocação está para estas obras, para a glória de Deus. Então, existe um tipo de descanso que é terminar o que começamos. Mas existe um outro tipo de descanso, que é um descanso que vem do processo. No processo. Veja só. Existe outro descanso que se faz necessário durante as obras. O que isso quer dizer? Enquanto realizo essas obras, eu preciso também descansar. Eu não posso pensar que o descanso é simplesmente quando eu concluo, quando eu termino. Aquele é o descanso que nós temos da conclusão, de entregar algo, de terminar e falar assim: eu terminei. Então vem aquele descanso que não é um descanso físico, ele é um descanso de que eu cumpri a minha tarefa. É o descanso daquele corredor da maratona que cruza a linha de chegada e fala: consegui, eu passei, eu venci, eu fiz a minha parte. Mas esse outro descanso é diferente. O descanso durante as obras que Deus separou para que andássemos nelas, esse descanso vem por meio do contentamento. Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Que descanso é esse? Esse descanso no processo é um descanso que vem através da intimidade com Deus. Esse descanso do processo é o descanso de saber que você não está sozinho. Esse descanso no processo é o descanso que nós temos, a convicção que nós temos, a certeza absoluta daquele que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas eis que estarei convosco todos os dias até o final. Esse é o descanso que eu tenho daquele que disse: não se preocupe, não se preocupe, eu estou com você. Não se preocupe, não vai te faltar nada. Não se preocupe, eu estou te vendo.
Não se preocupe, eu sei o que está acontecendo. Mas por que é que você está tão ansioso? Não se preocupe, eu estou no controle. Eu tudo posso. Eu tenho toda a força. Eu tenho todo o poder. Eu domino. Eu sustento todas as coisas com a minha destra poderosa. Não se preocupe. Que mal pode te fazer o homem? Eu sou o teu braço forte. Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu refúgio. Eu sou o teu socorro. Eu sou o teu libertador. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu amigo, o teu pastor e o teu Deus. Não se preocupe. Eu sei o que está acontecendo. Não se preocupe. Eu sou justo. Eu sou bom. Eu sou fiel. Eu sou verdadeiro. Não se preocupe. Eu não falho. Não se preocupe. Eu tenho o domínio de todas as coisas e todo o poder e toda a autoridade foi dada a mim, disse Jesus. Não se preocupe, eu te amo. Não se preocupe, eu sou seu pai. Não se preocupe, respire, relaxe, ele está na sua frente. Não se preocupe, não se preocupe, calma. Mas pastor, calma, eu vou tomar um remédio, calma. Eu não consigo dormir, calma. Não se preocupe. Ele te criou, Ele sabe, Ele te chama pelo nome. Por que é que você está tão preocupado, tão preocupada? Como foi pregado aqui pelo Serginho, não eternize o efêmero. Toda a tempestade tem tempo para acabar. E o sol da justiça volta sempre a brilhar sobre a vida daquele que crê. Amém? Então existe um descanso na obra, durante o processo. Se não, vejamos. O que Deus faz à noite? Meus irmãos, é uma boa pergunta. Quando eu comecei a ler esses versículos da Bíblia, eu fiquei muito incomodado com o que Deus faz à noite. Porque está escrito assim: e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. E a noite, meus irmãos, onde ela está? E chamou Deus a expansão dos céus, e foi tarde de manhã o dia segundo. E foi tarde de manhã o dia terceiro. E foi tarde de manhã o dia quarto. E foi tarde de manhã o dia quinto. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã o dia sexto. E à noite. O que será que Deus gosta de fazer à noite? Já pensou nisso? À noite é a hora de descansar, de conversar. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Que horário, meus irmãos? Viração do dia. Está começando o quê? Está começando a noite. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Meus irmãos, a noite é lugar, é hora de conversar. Deus, na viração do dia, Ele vinha procurar Adão e Eva para fazer o quê? Vamos conversar um pouco sobre o seu dia. E aí, Adão? Ah, Senhor, eu estou ficando louco porque eu não sei se vaca tem cara de vaca mesmo. Eu estou chamando ela de vaca. E agora? Tá bom, fica tranquilo, isso é isso mesmo. Conversar sobre o que aconteceu no dia. Deus vai conversando. Na viração do dia, Ele vai ensinando. Ele vai instruindo. Ele vai aperfeiçoando. Ele vai aprimorando. Ele vai reposicionando o homem. Ele vai dando o norte, o trilho para a vida da pessoa. Mas não é só isso. Nós vamos ver que isso, o que Deus quer é uma intimidade. O que Deus quer é uma aproximação entre nós e Ele. Para que Ele possa nos revelar os seus segredos. Para que Ele possa realmente nos conduzir por palavra de conhecimento, por revelação. Veja só. O contentamento passa pelo descanso.
Veja o que diz Jó 33, 15 a 18, como isso é verdade. Em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, sonho, visão, sono profundo, adormecem na cama. Então, revela o ouvido dos homens e lhes cela a instrução. Quando, meus irmãos, que Deus está revelando aqui, de dia ou de noite? À noite. Em que hora? Na hora do descanso. Na hora do descanso, Ele vai nos ensinar o contentamento, o segredo do contentamento, que Paulo aprendeu. Então, é verdade que Deus ainda se encontra conosco à noite, meus irmãos. Na viração do dia, Ele ainda pergunta para todos nós, cada um de nós que está aqui hoje, Ele ainda pergunta: onde estás? Aquela pergunta para Adão, onde estás? Deus faz até hoje. Ele pergunta todos os dias na viração, a Bíblia diz que Ele nos visita à noite, só que você está dormindo, você nem vê. Você que é crente, saiba de uma coisa. A Bíblia diz que Ele sela a sua instrução, Ele conversa com você e Ele sela, você não lembra. Mas Deus te visita à noite. Deus conversa com você à noite. Deus te mostra coisas à noite e Ele sela, para que você não lembre. Porque se você lembrasse, Ele diz assim: para apartar o homem daquilo que faz esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, Ele sela também para que não ficamos soberbos e orgulhosos. Deus não selou com Paulo. Paulo lembrou do que viu. E por causa de que Paulo lembrou o que viu, Deus lhe deu um espinho na carne, para também ele lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas veja, Marcos 4, 37 a 41. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Meus irmãos, quem dorme numa tempestade? Quem? Só quem tem todo o poder para controlá-la. Sabe quem dorme numa almofada no meio de uma tempestade? Quem aprendeu a viver acima das circunstâncias. Quem aprendeu a se adaptar a toda e qualquer situação. Quem dorme em cima de uma almofada, numa tempestade, é quem vive contentamento, meu irmão. E quando Jesus estava ali dormindo, aparentemente dormindo assim, como a gente imagina, tirando uma soneca, eu creio que ele estava conversando com o Pai. E do Pai ele estava recebendo orientações naquela hora, porque Jó diz isso, que esse é o sono, aonde Deus revela, aonde Deus instrui, aonde Deus diz o que fazer nesse descanso. Às vezes estamos tão perdidos na nossa vida, porque não descansamos. E aí não conseguimos viver o contentamento. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se dá que te pereçamos, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Uma pessoa que vive o contentamento, que ela consegue se adaptar a toda e qualquer situação, que ela não é refém das circunstâncias, que ela não é refém de tempestade, que ela não é refém do que está em volta dela, que ela não é refém de crítica, que ela não é refém de fofoca, ela não é refém de calúnia, ela não é refém do que estão dizendo por aí, mas que ela está conectada com Deus, ela tem o contentamento dentro dela. Quando ela se levanta, ela tira de dentro dela aquilo que ela tem, e o que Deus tirou de dentro dele foi paz. Porque ele disse: eu sou a sua paz, e quando Deus se levanta, a tempestade se ajoelha. Você entende isso? Quando a tempestade vem, o que ela tira de dentro de você? Porque os que vivem no contentamento, eles conseguem tirar uma resposta diferente da resposta dos outros. Os discípulos não tinham resposta para a tempestade, mas aquele que vive o contentamento tem. E eu creio que Deus te usará como resposta para muitas tempestades, para muitas situações difíceis.
é da sua boca que sairá a palavra da vida. Amém? Então, diante disso, precisamos ir um pouco mais além. Por que você não começa hoje ou amanhã? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Meus irmãos, quando é que começa o amanhã? Meus irmãos, não é amanhã. Quando escurece, começou o amanhã. As primeiras horas da sua noite determinarão como será o seu dia. Acredite em mim. Porque as primeiras horas da sua noite poderão determinar como será ou não o seu sono. E é no sono, é no descanso, que Deus falará contigo. Quantas vezes Ele já te acordou à noite? Quantas vezes você sentiu a presença dEle à noite? Quantas vezes Ele te cutucou no ombro e disse, levanta, quero falar com você. Mas se você deitar irado, você não terá o descanso, e se você não tiver o descanso, você não terá o contentamento. O que você faz nas primeiras horas da noite certamente irá determinar o seu dia, o seu sono, a sua instrução, a sua revelação e, claro, o seu contentamento. Eu vou passar porque preciso passar mais rápido. Existe um molde, o molde do contentamento e o molde do diabo. O molde do contentamento. Primeiro, o que a palavra diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse mundo tem um molde. E o apóstolo Paulo diz, não se amolde a este molde. Não se conforme a essa forma, não vos conformeis, ou seja, não entre na forma do mundo. Não entre no script do mundo. Não é o mundo que diz como você vai reagir, não é o mundo que diz o que você vai escolher, não é o mundo que diz como você vai se posicionar, não é o mundo que diz, não vos conformeis, não aceite. Vou lhes mostrar como é que isso funciona de forma prática, na vida de Davi, esse molde. Veja Davi, veja o molde de Satanás. Satanás tira o descanso, porque se ele tirar o teu descanso, você não terá nunca, você vai viver o contentamento. E acrescentou Golias, dizendo, Golias é um baita de um problema, 3 metros de problema. Eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Todos. Quem? Saul, seu general, seus homens, já estavam todos moldados, meus irmãos, porque aquele homem vinha de manhã e à tarde. Quando que aquele homem vinha, aquele problema vinha? De manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, todo dia, 40 dias. Foram 80 vezes em 40 dias que ele chegou e falou assim, olha, não tem jeito para você. Como é que uma pessoa vai dormir depois de ser afrontada de manhã e à tarde? Como ela vai dormir? Você recebe uma afronta hoje, como é que você vai para a cama? E amanhã você recebe outra. E depois de amanhã você recebe outra, e outra, e outra, e outra, 40 dias seguidos. Meus irmãos, Saul, seu general, seus homens, eles já estavam todos no molde do diabo, porque eles estavam sem descanso. Eles não conseguiam mais pensar, eles só viam um problema, eles estavam vivendo nem perto, nem de longe eles sabiam o que era contentamento. Porque uma grande tempestade chamada Golias se levantou, e se levantou para dizer assim, vocês não são de nada. E eles concordaram. Eles concordaram, o exército inteiro concordou. Mas eu quero te mostrar um outro lado dessa história. É uma estratégia de Satanás fazer os homens dormir com medo, insegurança, incerteza, vergonha, humilhados e desmotivados. Isso aqui é uma estratégia de Satanás. Isso rouba o seu descanso. E se roubar o seu descanso, lá se foi o seu contentamento. O molde do contentamento. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai.
Davi está tentando convencer Saul que dá para matar o gigante. Está tentando. Ele vai ter que contar o testemunho dele. E quando via um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria, o livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim e lançava-lhe mão na barba, eu o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Meus irmãos, lá naquele lugar aonde Davi estava, era um lugar de descanso, era um lugar de paz, era Davi e Deus, era o tempo todo era Davi e Deus. Quando Davi ia dormir, o que ele lembrava? Hoje matei um leão. Aí ele sonhava com o leão, e ele estava pegando o leão, dando soco no leão até matar. Aí no outro dia, Davi saía, era um urso, ele pegava o urso. Eu não sei como, meus irmãos, mas ele matava o urso pelo Espírito de Deus. E aí ele ia dormir. Puxa, sonhei com o leão morrendo ontem, sonhei com o urso morrendo hoje, quem sabe amanhã eu mato um gigante. Com que você anda sonhando? Como você está dormindo? Quem você está levando para a cama? Como estão os seus pensamentos? A Bíblia diz que assim como imagina o homem no seu coração, assim ele é. E eu lhes digo, meus irmãos, todos nós temos o mesmo espírito de Davi, o Espírito Santo. Cada um de nós aqui tem o poder de matar um leão e um urso. Cada um de nós aqui pode vencer um Golias, porque o mesmo Espírito que estava lá foi derramado sobre toda a carne. Ele está aqui. Quem disse que você não pode? Quem é que disse? Foi o Golias. Então, mate-o. Quebre a forma. Quebre o molde do inimigo na sua mente. Quebre isso. Renove a sua mente. Você é de Deus. Você tem o Espírito Santo. Vá dormir diferente. Tem muita guerra na cama. Precisa haver paz. Mas tem mais, e já estou terminando. Existe coisa que é só para filho, herança. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. Isso é muito importante. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Calma, meus irmãos, não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Calma, ele está aqui, calma. Contentamento é para os filhos, pai e filho. Termino por aqui. A presença do Pai gera o contentamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto você está dormindo no Senhor. Ele está resolvendo os teus problemas. Não era assim o povo no deserto? O maná caía, meus irmãos, eles nem viam. O maná era formado em cima, no orvalho, eles nem percebiam. Quando viam, ali estava o alimento que Deus deu. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o seu maná. Não se preocupe, eu te sustento. Descanse em mim. Viva o contentamento. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Agora tem um aqui que não dorme, meus irmãos. Você é para dormir. Você é para descansar no Senhor. Mas existe um que não dorme.
Não dorme e nem cochila, não dormitará, não cochilará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Os olhos do Senhor, eles estão bem abertos sobre a sua vida. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Você não está sozinho. Fique calmo. Você não está sozinho. Você pode viver o contentamento. Se você buscá-lo na intimidade, Ele revelará os segredos dele para você. Ele te dirá como fazer. Ele te instruirá você à noite. E quando você acordar, certamente os céus abertos serão sobre a sua cabeça e você verá a glória do Senhor na sua vida. Você se preocupa, como fazer, o que vou fazer, o que vou fazer? Pare. Ele disse, a peleja não é vossa. Só fique firme, deixa que eu faça o resto. Amém? Eu quero orar por você nesse sentido. Você que deseja o contentamento, quer alcançá-lo, vem orar comigo. Todos nós, creio que precisamos disso. Mas você e Deus sabem se você precisa ou não deste contentamento. Se você precisa disso. E quer alcançar isso em Deus. Por favor, deixe o seu lugar e venha. Eu vou pedir que a igreja fique em pé e os irmãos venham. Os irmãos que querem orar sobre isso venham. E nós vamos orar juntos para que o Espírito Santo nos ajude a viver esse contentamento santo. Contentamento santo. Podem vir bem para frente, por favor. Podem vir bem para frente. Para a gente ocupar essas áreas laterais assim. Isso. E nós vamos orar juntos. Quero orar com você. Meus irmãos, por que eu não falei tanto de dinheiro? Completamente desnecessário. É claro que o dinheiro não pode fazer nada nem parecido com o que eu preguei aqui. Dinheiro é só um meio. Dinheiro não é bom, dinheiro não é ruim, dinheiro é um meio. Mas há quem se apoie nele. Eu lhes digo, meus irmãos, contentamento é só com Deus. Amém? Então, comece a orar, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, estão aqui os teus filhos. Eu e eles. Senhor, quantas vezes as circunstâncias se levantam contra nós. Quantas vezes a doença chega, doença que não tem cura. Senhor, famílias que recebem a notícia da morte de um filho. Famílias que recebem a notícia que o pai e a mãe estão desempregados. Famílias que recebem notícias de verdadeiras tempestades negras que se levantam. E nessa hora, na vida de muitos, vem um desespero. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Mas nessa hora, olhamos para Jesus Cristo, que meio àquela tempestade se levantou do seu sono de descanso. E o contentamento em pessoa se levanta e diz, calma, cala-te, aquieta-te. E de dentro dele saiu uma paz tão grande que acalmou aquela tempestade. Senhor, nós queremos dizer essa noite que queremos que saia de nós tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro de nós. Queremos dizer ao Senhor que queremos que saiam de nós palavras de vida, palavras de amor, palavras que consolam, que aperfeiçoam, palavras que podem quebrar o jugo do inferno. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito todas as guerras noturnas na vida dos teus filhos. Eu repreendo todo espírito de insônia na vida dos teus filhos. E eu concordo que eles dormirão, descansarão no Senhor e à noite receberão revelação, serão instruídos, ensinados pelo Espírito. Porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Por isso, Pai, nós queremos ouvir a noite do Senhor. Somente fiquem firmes, acalmem-se, a peleja não é vossa, a peleja é minha, diz o Senhor. Senhor, por que andamos tão ansiosos, tão preocupados, tão inquietos e às vezes até doentes? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor nos justifica, quem poderá nos condenar? Obrigado, Senhor, porque nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e nenhuma língua que se levante contra nós será ouvida, terá sucesso, porque o Senhor já falou sobre nós. E eu peço, Pai, que haja descanso na vida dos meus irmãos, em todas as obras que o Senhor deu para eles fazerem. Que todos aqueles que estão aqui nessa noite, que têm obras inacabadas em suas vidas, que o Espírito Santo os guie em toda a verdade para que concluam essas obras. E concluindo essas obras, possam dizer: Pai, eu glorifiquei o Teu nome. E da mesma forma, Senhor, todos nós que estamos andando em toda a boa obra do Senhor, que enquanto andamos nelas, tenhamos paz, descanso, alegria, amor, fé e esperança no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Recebe, Pai, a nossa oração. Eu concordo que seus filhos dormirão bem essa noite e ouvirão a voz do Senhor. E quando acordarem amanhã, não serão os mesmos. Acordarão cheios do Espírito Santo e acordarão com uma esperança no coração que Deus lhes deu. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.